Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa 10ª aula sobre hipérbole, né, sobre a parte de cônicas, onde a gente já viu basicamente um pouco sobre como que a gente poderia considerar uma hipérbole, né, como lugar geométrico. E na aula de hoje a gente vai ver ainda essa hipérbole como lugar geométrico, fazendo as construções dela, vendo o conjunto de pontos que ela forma, certo? Do plano cartesiano. A gente vai ver os elementos da hipérbole, certo? O que seria o foco, o centro, o segmento real, e a gente vai ver algumas coisas desse tipo. Ainda a gente vai ver a equação da hipérbole através da definição dela. Qual que é a definição da hipérbole, pessoal? A gente tinha visto que a definição seria a diferença constante. Então a gente vai chegar na equação através dessa definição, certo? E depois a gente vai ver algumas hipérboles transladadas, né? A translação da hipérbole. Bom, pessoal, então vamos ver aí, né, o que a gente tem da hipérbole, né? Primeira coisa aí, pessoal, é o seguinte. A gente viu que hipérbole seria o quê? Uma diferença constante. Então a gente pegou dois pontos, né, que a gente chamou de foco, né? E daí viu que dado um ponto qualquer, né, a gente fez esse segmento aqui, ó, de F até um ponto da hipérbole, do outro F até esse mesmo ponto da hipérbole, e fez a diferença dos dois e resultou em 2A. Então esse 2A aqui, pessoal, é a nossa soma, não, a diferença, né? A diferença constante. Então a gente tinha exatamente isso na nossa definição. Sei lá, vou pegar um ponto P, x, y aqui, que representa todos os pontos dessa hipérbole, certo? Beleza. Então esse F1 e F2 é chamado de foco, né? Então esses daqui são os focos. E esse A1, A2, e eu vou falar aqui que esse B1, B2, eles são chamados de vértices, pessoal. Vértices. Certo? O segmento de A1 até A2, né, quem que seria, na verdade, esses pontos A1 e A2, pessoal? Seria onde as distâncias, né, desse ponto P é a menor possível, certo? Dentre os dois pontos, né, onde seria a menor distância, por exemplo, de F2 até A1 e a menor distância de F1 até A1, certo? Desse ramo aqui da hipérbole. Certo, pessoal? Isso daqui chama ramo, tá? Esse daqui é um ramo da hipérbole e esse daqui é outro ramo da hipérbole. Ambos são chamados de ramos, tá? Beleza. Então seriam as menores distâncias, né, de cada foco que eu tenho aí, né? E de A1 até A2 a gente vai chamar de eixo, né, que é esse segmento aqui, ó. Esse segmento de A1 até A2 a gente vai chamar de eixo real. Certo? Então a gente vai chamar de eixo real. Ah, professor, quem que seria esse B1 e B2? Bom, é o que a gente vai construir agora. Primeiro, a primeira medida aí que a gente tem, pessoal, é esse 2A, que é a nossa diferença constante, certo? Então esse 2A aqui vai ser a nossa diferença constante. Só que, se eu pegar de F2 até A1, essa distância toda aqui, ó, F2 até A1, e eu pego essa distância aqui, ó, de F1 a 1, o 2A seria o quê? Essa distância grande menos essa distância pequena. Só que essa distância pequena é igual a essa distância. Então ficaria essa distância menos essa. O que sobraria? Essa daqui. Então são as diferenças de A1 até A2, ou seja, a medida do eixo maior. Ou, na verdade, do eixo real, certo? Então, medida do eixo real. Beleza. Daí eu vou ter outra distância que eu consigo calcular, que eu vou parametrizar aí como a distância dos dois focos. Então, de F1 até F2, eu vou falar que é a medida de C, certo? Então, de F1 e F2 é um segmento, né? Eu chamo de segmento focal ou distância focal. Então, aqui a distância focal é igual a 2C. É igual a 2C, certo? Então, vou ter esse 2A, que é a medida do eixo real, e esse 2C, que é a distância focal, certo? O eixo focal aqui. Beleza. E ainda eu vou ter uma construçãozinha, que depois a gente vai entender o porquê que eu estou fazendo isso.
Mas, então esse B1 e B2 vão ser pontos que a gente vai construir, certo? Ele não vai ser dado assim pra gente, a gente vai ter que construir esse B1 e desse B2, certo? Que ele vai chamar de, por isso que ele chama de eixo imaginário, porque a gente constrói ele. E onde que ele vai estar? Ele vai ser vai estar no segmento perpendicular ao segmento que liga de F1 a F2 ou A1 a A2, né? Porque é a mesma reta, certo? Então olha aqui, ó, olha esse eixo aqui perpendicular a essa reta, né? Esse eixo aí do foco ou dos vértices A1 e A2, passando por C, né? Então eu tenho esse segmento perpendicular aí. Bom, o B1 e B2 vai estar nele, certo? Mas onde exatamente esse B1 e B2 vai estar? Eu sei, pessoal, que essa distância aqui, ó, é igual a A. Por quê? Daqui até aqui não é 2A? Isso aqui tudo não é 2A? Então metade dele é A, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu sei que essa distância inteira aqui, ó, é C, certo? Que é a distância do centro até o foco, eu sei que é C, continua sendo C, né? E eu vou fazer essa distância aqui, ó, vou pegar essa distância aqui e vou colocar ela aqui, certo? Ou seja, eu vou fazer algo desse tipo aqui, ó. Opa, coloquei errado ali, né? Fazer essa distância aqui. Então, essa distância aqui, ó, eu vou construir como C. Por quê? E esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de B2. E fazer a mesma coisa, pegar uma distância C aqui, certo? E chamar esse daqui de B1. Bom, de B1 até C, até o centro, né? Eu vou ter a distância B, certo? Então, eu vou ter um triângulo retângulo igual a gente tinha lá em elipse. Só que nossa hipotenusa é quem? Esse segmento C. Então, a gente vai ter exatamente isso daqui, ó. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, a gente tem que colocar quem que é a medida de 2B, né? Coloquei a medida de 2A, 2C. Então, quem que seria 2B? A medida do eixo imaginário, certo? Então, a medida do eixo imaginário vai ser igual a 2B. Então, eu vou colocar aqui eixo imaginário. Então, esses daí são os elementos. O pessoal ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas a gente vai construindo outras elipses aí para vocês verem que vai dar exatamente o que a gente tem aqui, certo? Então, aqui, ó, pessoal, eu posso ter dois tipos de vértices, os vértices reais, né, e os vértices imaginários, certo? Então, os vértices imaginários são o B1 e B2, os vértices reais são A1 e A2. Imaginário, pessoal, porque ele não está explicitamente na minha elipse, desculpa, na minha hipérbole, certo? A gente construiu ele, não que ele é da nossa cabeça, né, que ele é imaginário, assim, propriamente dito. É porque a gente construiu ele, certo? Então, a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, ó, que futuramente aí vai ajudar a gente a fazer a nossa equaçãozinha da hipérbole, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai construir a equação da hipérbole, tá? A gente viu os elementos, viu realmente a definição aí dela lugar como um lugar geométrico, né? Vai ser todos esses pontos aqui que estão em vermelho, certo? E agora a gente vai construir essa equação, igual a gente fez na parábola e na elipse, né? A gente vai construir o nosso centro aí, né? Vai ser a origem, né? Então, o nosso centro aí vai ser a origem. E o eixo real, né? Ou seja, de A1 até A2, ele vai estar exatamente igual a x, certo? Depois a gente vai fazer a translação, né? E depois a gente vai ficar comparando como se esse A1 e A2 fosse paralelo a esse eixo x, certo? E depois a gente faz ele igual ao eixo y e paralelo ao eixo y. Certo, pessoal? Então, a primeira coisa que eu preciso definir esses pontos aqui. Que pontos? Esse P, né? Então, esse P vai ser um ponto qualquer da minha elipse. Então, vou colocar P de XY, certo? E esse F1 e F2, né? Que já que a gente tem o C aqui no 0, 0, a gente vai definir esse F1 e F2. Bom, a gente sabe que a distância focal, ou seja, de F1 até F2 é 2C. Então, a distância do centro até F2 vai ser C. Então, essa distância aqui, ó, ela é C, certo? Como aqui eu estou com os números positivos, então o F2 ele vai ser 0, C e 0, né? Porque o C vale x, está no x, e o 0 é no y,
né? Então, obviamente aqui está no y. E aqui vai ser menos c, né? Porque eu estou andando menos c para cá e o zero, certo? Então eu tenho exatamente isso daí. Bom, então, que pontos que eu preciso? Preciso do ponto P, que eu vou chamar de XY, que XY são todos os pontos, né, da minha hipérbole, então eu coloco o genérico, né, para depois eu só jogar os pontos de XY e achar o ponto que eu queira. O ponto F1, que vai ser quem? O F1 vai ser menos C e 0. O ponto F2, o F2 vai ser quem? O C e o 0, certo? Então vamos fazer essas distâncias aqui, né? Distância de P até F1, né, que vai ser a medida desse segmento, de P até F2, que vai ser a medida desse segmento. Olha aqui, então medida de P até F1, F1 até P, tanto faz, né? Estou calculando essa distância aqui, ó. Estou calculando, na verdade, esse segmento. Menos, vou calcular esse segmento. Certo? Então é isso que eu vou fazer, né? E não importa se eu colocar esse primeiro, depois esse, está em módulo, né? Então vai dar tudo positivo. Beleza, então vamos fazer isso daí. Como que eu faço a distância entre dois pontos? Calculo a diferença, eleva ao quadrado da diferença de uma das coordenadas, eleva ao quadrado, a diferença da outra coordenada, eleva ao quadrado, soma os dois e tira a raiz, né? Então vamos fazer isso, ó, de P até F1. Quem que é os meus x aqui, ó? Menos 6x. Então vai ser menos c, menos x ao quadrado, mais os y, 0 menos y, 0 menos y ao quadrado, e vou tirar a raiz disso daqui tudo. Menos a mesma coisa, só que agora com esse ponto. Então eu vou ter aí, ó, c menos x menos c, ou c menos x, tanto faz, certo? Ao quadrado, mais y menos 0, 0 menos y, certo? Ao quadrado também. E isso daí tem que dar igual a 2 vezes o valor de A. Então a gente vai construir isso. E a construção vai ser a mesma que a gente tinha feito lá na elipse, certo? O nosso objetivo principal é tirar essa raiz aí, certo, pessoal? E a gente tem exatamente isso daí. Só que tem que colocar um módulo aqui, né? E a gente vai ter exatamente isso, certo? Beleza. O que a gente vai fazer? Tirar esse módulo primeiro. Para eu tirar esse módulo, o que está aqui dentro do módulo pode ser positivo ou negativo, porque aí o módulo vai fazer esse número virar positivo, certo? Então, quando eu estou fazendo uma equação modular, eu tenho que pegar o resultado e fazer com que ele fique negativo ou positivo, né? Então, esse 2A aqui ele pode ser tanto positivo ou negativo, né? Se eu tirar esse módulo. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. E daí eu já vou abrindo, tá? Eu já vou fazendo o que der para fazer aqui, tá? E colocar mais ou menos 2A ali depois, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, raiz, né, de c menos c ao quadrado, 2 vezes cx, daí menos vezes menos vai dar mais, e x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais x ao quadrado, certo? Aqui vai dar 0 menos y, menos y ao quadrado, mais y ao quadrado, certo? Então, a gente vai ter exatamente isso daqui. Menos, né? Vou abrir isso daqui também. A gente vai ter igual. C ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui deu y menos 0, y ao quadrado, certo? Igual a mais ou menos 2 vezes A, 2 vezes A, certo? Então, a gente vai ter exatamente isso daí. Vou passar, olha pessoal, mesma coisa que a gente fez a construção em elipse. Vou passar esse menos, essa raiz aqui para o outro lado, certo? Então, a gente vai ter essa raiz, que é c ao quadrado mais 2cx mais x ao quadrado mais y ao quadrado, é igual a mais ou menos 2 vezes o A, mais essa raiz. C ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vou tirar o quadrado dos dois lados, então vou tirar o quadrado daqui, né, para essa raiz sumir, vou tirar o quadrado daqui, certo? Então vou ter exatamente isso. Bom, quando eu tiro esse quadrado, né, aqui cancela com aqui, vou ter c ao quadrado mais 2cx mais x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E agora eu vou ter isso daqui, ao quadrado, né? Que na verdade é uma soma ou uma diferença, né? Tanto faz. Então a gente vai fazer o seguinte, mais ou menos 2A ao quadrado, independente se for positivo ou negativo, vai dar mais 4A ao quadrado, certo? Vai dar um número positivo dessa forma. Aí agora sim, né? Porque aí
duas vezes o primeiro vezes o segundo, aí quando faz mais com mais vai ficar mais, quando faz menos com mais vai ficar menos, né? Então vai ficar mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Vou colocar mais estreitinho assim para caber aqui, certo? E o quadrado disso daqui, que é exatamente isso, né? Mais c ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Daí o que eu posso fazer? Cancelar o que estiver igual, dos dois lados da igualdade, né? Por quê? Porque na hora que eu passo esse c ao quadrado, por exemplo, para cá, vai ficar menos c ao quadrado. Eu cancelo com esse c ao quadrado de cá. Então, olha aqui. C ao quadrado cancela, esse x ao quadrado cancela, e esse y ao quadrado também cancela, né? E daí eu vou sobrar o quê? Menos 2cx, certo? E eu vou passar, né, o que não for de raiz, eu vou passar para o outro lado, para eu tirar o quadrado só da raiz desse lado, certo? Então aqui vai sobrar 2cx menos 4a ao quadrado mais 2cx igual a mais ou menos 4 vezes a vezes essa raiz aqui. Certo, pessoal? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Juntar, né? 2cx com 2cx, 4cx. Menos 4a ao quadrado é igual a mais ou menos 4a vezes essa raiz. Bom, todos os termos aí tem o quê? 4. Posso dividir tudo por 4, não posso? Então, posso cancelar esse 4 com esse 4 e com esse 4. Certo? O que a gente vai ter? Cx menos a ao quadrado igual a mais ou menos a vezes essa raiz aí. E agora, tiro o quadrado de tudo para essa raiz aqui sumir, né? Então, vamos tirar esse quadrado daí, né? Então, o quadrado aqui e o quadrado aqui. É agora que esse mais ou menos soma. Por quê? Independente se for positivo, vai dar um positivo. Se for negativo, vai ser positivo, né? Porque eu estou ao quadrado, multiplicando ele por ele mesmo. Então, menos com menos vai ser mais. Certo? Então, vamos lá. Cx ao quadrado, c ao quadrado, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Igual, vai dar mais, né? A ao quadrado vezes isso daqui tudo ao quadrado, pessoal. Certo? Ou seja, tirar a raiz. C ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Agora eu vou fazer a distributiva, né? Esse A eu vou multiplicar por cada um desses termos, né? Então vou copiar aqui. Aí aqui vai ficar A ao quadrado, C ao quadrado, menos 2 vezes C vezes x vezes A ao quadrado, mais A ao quadrado x ao quadrado, mais A ao quadrado y ao quadrado. Observa que esses dois termos são iguais, então um de cada lado é igualdade. Quando eu passo de um lado vai ficar mais, então eles vão se cancelar, certo? E agora eu vou deixar todos os termos de um lado, desse lado de cá, vou deixar com x e y, de outro lado, os termos que não tem x e y, certo? Então, olha aqui, eu vou passar esse a ao quadrado, x ao quadrado para o outro lado da forma negativa, e esse a quarta para esse lado de forma negativa também, certo? Então, a gente vai ter c ao quadrado, x ao quadrado, menos a ao quadrado, x ao quadrado, menos a ao quadrado, y ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a ao quadrado, c ao quadrado, menos a à quarta. Beleza. Coloco o x aqui em evidência. Então, vai ficar x ao quadrado, vezes. Aqui vai sobrar um c ao quadrado, menos aqui vai sobrar um a ao quadrado, menos a ao quadrado, y ao quadrado, é igual. Aqui eu vou colocar o a ao quadrado em evidência, vai sobrar um c ao quadrado, menos um a ao quadrado. Bom, a gente tinha visto aqui, ó, anteriormente, que o quê? Que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Quando eu passo o a ao quadrado para o outro lado, vai ficar o quê? C ao quadrado menos a ao quadrado igual a b ao quadrado. Então, isso daqui, ó, é b ao quadrado. Isso aqui é b ao quadrado, certo? Então, a gente vai ter x ao quadrado vezes b ao quadrado menos a ao quadrado vezes y ao quadrado igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar aqui uma folha, pessoal, para a gente já fazer aqui direto. Bom, então olha aqui.
Então aqui, ó, eu vou dividir tudo, todos os termos, por a ao quadrado, b ao quadrado, certo? Então eu vou ter exatamente o seguinte, x ao quadrado vezes b ao quadrado sobre a ao quadrado vezes b ao quadrado. Esse daqui é o que eu estou dividindo cada termo, certo? Menos a ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes b ao quadrado, que vai ser igual a ao quadrado vezes b ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes b ao quadrado. Aqui, ó, vou cortar b ao quadrado com b ao quadrado, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado menos, corto o ao quadrado com a ao quadrado, vai ficar y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Duas coisas dividindo iguais, elas vão ser exatamente iguais a 1, certo? Então, o que é isso daqui? É a equação da hipérbole com centro na origem, e eixo real no eixo x. É centro na origem. E eu posso colocar assim, ó, eixo paralelo eixo, na verdade, é eixo real, tá? Eu vou colocar assim, eixo real, paralelo ao eixo x, certo? Bom, a gente sabe que para o eixo y é só a gente trocar o x e o y de lugar, né? Que vai ficar uma equação, uma hipérbole assim. E só trocar o x e o y também na equação. Certo, pessoal? Então vamos olhar aí como que vai ficar. Bom, pessoal, então olha aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora uma hipérbole com o centro na origem ainda, tá? Só que os nossos vértices, eles vão estar, os nossos vértices reais, tá? Os nossos vértices que a gente consegue. Ou o eixo real, que é esse daqui, vai estar paralelo ao eixo y, ou sobre o eixo y, né? Então aqui vai ser o A2 vai estar aqui, o A1 vai estar aqui, o nosso foco 2 vai estar aqui, o nosso foco 1 vai estar aqui, certo? Então a gente vai ter os elementos contrários aí, o que a gente tinha criado anteriormente. Então o que a gente vai ter da nossa equação? Que a nossa equação, quando se tem os focos e os vértices reais no eixo y, ou paralelo ao eixo y, né? O que a gente vai ter? Y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Análogo ao que a gente tinha quando ele era paralelo ao eixo x ou estava sobre o eixo x, né? Esse eixo real aqui. Beleza. Ah, professor, como que eu vou descobrir qual eixo paralelo ao eixo real se encontra? Bom, só você verificar qual das coordenadas está utilizando o a ao quadrado no seu denominador, certo? Ou é o y ao quadrado ou o x ao quadrado. Quem que seria esse a? O valor de a a gente sabe que é a distância de C até a distância de A2 ou de C até a distância de A1. A gente sabe que 2A é a soma constante, né? Então aí vocês devem fazer as continhas, né? E verificar onde que se encontra esses vértices, ou se vocês têm informação sobre essa soma constante, daí vocês vão saber qual eixo o eixo real está paralelo ou está contido. Certo, pessoal? Então é dessa forma que a gente vai encontrar a nossa equaçãozinha da hipérbole. Bom, agora a gente vai ver quando está fora do centro, né? Quando essa cônica não está nesse centro aqui, certo? Bom, pessoal, então quando eu faço isso, ou seja, quando eu tiro o centro da minha hipérbole aí da origem, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma translação, né? Então estou chamando o meu centro aí de C', né? Um ponto onde vai ser uma origem de um novo sistema cartesiano, né? E daí ou a gente vai ter ela paralela ao eixo x, o meu eixo imaginário, ou esse eixo imaginário não, real, né? Esse eixo real paralelo ao eixo x, esse eixo real paralelo ao eixo y, e a gente vai ter o seguinte, bom, eu coloquei esse y' porque eu estou considerando esse sistema cartesiano aqui imaginário. Imaginário assim, né? Eu pegando coordenadas dele qualquer. Então aqui y e x, tá vendo? E qual seria o x e y normal? Olha, seria em relação a y, né? Seria o meu x, né? Mais esse valorzinho aqui, né? Como ele colocou no x0, y0, né? Na verdade é y, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que vai ser o meu valor de x normal menos o x0. Isso ao quadrado, né? Que é o valor desse novo sistema aqui, x' e y', né? Beleza? Então isso daqui eu vou dividir por a ao quadrado.
vou ter o seguinte, menos esse y', né? Que vai ser exatamente isso aqui que eu falei, o x vai ser isso daqui, né? Vai ser o quê? X, y, né? Menos y0 ao quadrado, dividido por b ao quadrado. Isso vai dar igual a 1. Bom, a mesma coisa eu vou fazer para ali, né? Então aqui vai ser y menos y0 ao quadrado, menos x menos x0 ao quadrado. Aqui, como ela está paralela ao eixo y, então aqui vai ficar o valor de a ao quadrado, aqui vai ficar o valor de b ao quadrado, que é igual a 1. Tá? Então assim, essa formulazinha, essa equação é para esse tipo de hipérbole e essa equação é para esse tipo de hipérbole. Olha, eixo real paralelo ao eixo x, eixo real paralelo ao eixo y, certo? Então vamos agora descobrir, né, o valor dessa equação dessa hipérbole e dessa hipérbole. Bom, dessa hipérbole a gente sabe que o a ao quadrado vai estar sobre o x menos x0 ao quadrado, certo? Só que está na origem, né? Então que formulazinha que a gente vai usar para isso daqui? X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então a gente vai estar utilizando exatamente isso daqui. Certo, pessoal? Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar aí é o seguinte. Vamos encontrar o valor de a e de b. Bom, a gente sabe que o valor de a vai estar embaixo de x ao quadrado. Por quê? O nosso eixo real aqui, ó, está sobre o eixo x. Certo? Bom, então aqui a gente viu que o a é a distância do centro até um vértice, né, que dá 3. Então eu coloquei 3 ao quadrado aqui. E daí a gente coloca nessa formulazinha para achar o c, né? Então a gente vai ter aí, ó, a ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, mais b ao quadrado igual. Quanto que é c, pessoal? Olha, c é a distância do foco até o centro. Aqui vale 2. Aqui vale igual a esse. Então aqui é 3. Então 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Bom, então o meu b, fazendo as continhas aí, tem que ser o quê? B ao quadrado tem que ter 16. Né? Porque eu passo 9 para lá, 25 menos 9 dá 16. Então b aqui é mais ou menos 4. Certo? Bom, a gente está trabalhando com medida, então a gente considera ele positivo. Independente, se a gente colocasse ele negativo aqui embaixo também, né, pessoal? Daria 16 do mesmo jeito. Então ficaria isso daqui. Certo? Beleza. Então aqui a gente vai ter o quê? X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Então essa é a equação dessa hipérbole. Agora vamos ver dessa hipérbole aqui, ó, pessoal. Certo? Bom, aqui a gente sabe que ela não está no centro, não está na origem, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos considerar a equaçãozinha sem o centro na origem. X menos x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado igual a 1. Sobre. Ó, agora a gente vai ter que ver aqui. O a ao quadrado, né, ó, o valor de a ao quadrado, o eixo real aqui, ó, ele está paralelo a quem? O eixo y. Então, a ao quadrado sobre y. Então, aqui sobrou só o b ao quadrado. Então, daí a gente tem que encontrar o b e o a ao quadrado. Bom, pessoal, então eu tinha esquecido de colocar aí, né? Mas as coordenadas do centro é 1 e menos 1. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 1 e menos 1. Tá? No valor do centro. Bom, então x0 é 1 e y0 é menos 1. Certo? Então, a gente já tem esses valores. Falta achar o de a e de b. Bom, o a vai ser a distância do centro até um dos vértices. Colocou 2. O b vai ser através da relação de Pitágoras. Então a gente tem o c. O c é quem? A distância do centro até o foco, que é 4. Ó, 2 mais 2 é 4. E a gente fez, ó, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, 4 ao quadrado é 16, igual a 2 ao quadrado é 4, mais b ao quadrado. Passo 4 para lá, vai 12. Então b ao quadrado é igual a 12. Então b, 12, e o 4, 2. B ao quadrado 12 e a ao quadrado 4, certo? Bom, e olha aqui, pessoal, sempre o valor negativo vai ser o valor imaginário. Sempre vai acontecer isso, tá? Então, no caso aqui, ó, o y aqui tem que ser o valor positivo, porque o eixo real está paralelo ao eixo y, e o x aqui é o valor negativo. Observem aqui que a gente fez a mesma coisa, ó. O x aqui, ó, é paralelo ao meu eixo real, certo? E aqui é o y. Então, o positivo sempre o a ao quadrado embaixo, o negativo o eixo imaginário embaixo, certo? Bom, pessoal, então tá o seguinte aí, ó. Obtenha os focos da cônica cuja equação é. Então, a equação da nossa cônica aí, né? Essa daqui, a gente sabe que isso daqui é uma equação de uma hipérbole, certo? Beleza.
A gente tem, pessoal, que o valor de C é a distância, né, de F1 até C ou de F2 até C. Esse F2 e esse F1 são os focos, que é exatamente o que eu quero. Bom, então é crucial encontrar esse valor de C. E daí é só eu somar no meu eixo real, né, esse valor menos esse valor, né? Por quê? Ó, a gente sabe que o eixo real está onde? Positivo no x, então o eixo real está no x. Então, vamos supor que o nosso centro está aqui. Então, o nosso foco 1 vai estar aqui e o nosso outro foco vai estar aqui. O F1 vai estar aqui e o F2 vai estar aqui. Certo? Então, eu vou só somar no x, tá, pessoal? Porque esse daqui está no eixo x, certo? Então, na coordenada do meu c, x, y aqui, ó, eu vou somar c. Então, aqui vai ser a mesma coordenada de y aqui, e eu vou somar x mais c, certo? E aqui, ó, pra cá eu tô diminuindo o c, né? Porque esse aqui tem o valor de c. Então, minha coordenada desse F1 vai ser o quê? X menos c e o mesmo valor de y, certo? Então, se fosse o contrário, pessoal, se o positivo estivesse no y, a gente ia fazer a mesma coisa, o centro vai estar aqui, então os focos vão estar aqui. Então, a gente ia somar aonde? Em y, certo? Mas como é o eixo x, então a gente vai considerar só exatamente isso daqui, certo? Então, vamos lá. A gente tem um valor de A, não tem? Na verdade, primeiro, quem que é o centro? Né? As coordenadas do centro. 2 e 2, certo? Então, eu sei que um dos focos vai ser 2, não sei a primeira coordenada, mas a segunda vai ser 2. E a mesma coisa aqui, a segunda vai ser 2, certo? Se fosse paralela ao eixo y, seria o contrário, viu, pessoal? Não confundam isso. O valor de a ao quadrado, eu sei que é quanto? 9. O valor de b ao quadrado, eu sei que é quanto? 7. E eu sei que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, né? A ao quadrado é 9. B ao quadrado é 7. 9 mais 7, 16. Então, c é quanto? 4. Até mais ou menos 4. Beleza. Então, eu vou somar 4 e subtrair 4, né? Eu somando 4 aqui vai dar 6. Eu subtraindo 4 aqui vai dar menos 2. Então, essas daí são as coordenadas do foco dessa hipérbole. Observe que eu nem desenhei, mas se eu desenhar seria algo do tipo assim, ó. Aqui y, aqui x, ponto 2, 2, né, que é o centro. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Então, esse aqui é o centro, né, aqui 2, aqui 2. Bom, eu sei que meu eixo real vai estar aqui, ó. Certo? O meu foco vai estar no menos 2 e lá no mais 6, né? Então, minha hipérbole vai fazer mais ou menos algo assim, ó. Certo? Observa aí, pessoal, para a gente desenhar, a gente precisou achar esses focos, tá? Ele é crucial para a gente desenhar uma hipérbole, se eles pedirem para vocês representarem graficamente. Bom, pessoal, exercício 4 para vocês apresentarem, né, na segunda-feira que vem, é o quê? Verifique se as equações abaixo representam o mesmo conjunto de pontos. Então, eu tenho uma hipérbole, outra hipérbole. Desenhe, pessoal. Desenhe essas hipérboles e vejam se elas representam a mesma hipérbole. Ou seja, o mesmo conjunto de pontos. Certo? Então, o exercício 5 está falando o seguinte. Determine a equação reduzida da elipse, eu até circulei aqui, ó, elipse, cujo eixo menor tem por extremos os focos da hipérbole. 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. E cuja excentricidade é o inverso da excentricidade da hipérbole dada. Bom, na hora que você encontra esse eixo menor, você vai ter o valor de b, né? Só você dividir por 2. Para você ter o valor de a, você encontra através dessa excentricidade. Por quê? A excentricidade dos dois vai ser sobre a. Só que no caso aqui, ó, você vai encontrar a excentricidade da hipérbole, que vai ser isso. Então, esse é o valor do c da hipérbole e o h da hipérbole. Bom, então quer dizer que a excentricidade da nossa elipse vai ser o quê? O a de h sobre o c de h. Certo? E daí você encontra esse a aqui. Beleza? Então aí você vai encontrar o a e o b. Bom, vai ser mais ou menos assim a figura, ó. Eu não sei onde está o meu
O centro aqui está no 0, 0, né? E o eixo aqui, ó, o eixo real está no x. Então vai estar mais ou menos aqui, né? Essa hipérbole vai ser mais ou menos algo assim, ó. Certo? E bom, esses daqui são quem? Os eixos menores, certo? Então esse daqui é o eixo menor da minha elipse. Então minha elipse vai estar mais ou menos assim, ó. Né? Porque o eixo maior vai estar aqui. Bom, já dei dica demais, né, pessoal? Daí vocês encontram a equação dessa elipse, certo?